motivação pra gente, que muitas vezes pensa em uma dificuldade no problema, falar, não quero ir pra igreja hoje, não quero. Quando você vê o Espírito Santo, ele te constrange e fala, não, tem gente que tem menos que você e está indo, tem gente que ainda nem conseguiu chegar onde você chegou e está indo. Eu consigo ver assim nas pequenas coisas. A Bíblia diz que não é as grandes coisas que contaminam o ser humano, são as pequenas coisas que contaminam. A gente se deixa tomar por tão pequenas coisas às vezes. Há uma dorzinha, um probleminha, quando você vê aquilo virou tão gigante que você já está longe da igreja faz tempo e não quer nem ir mais da igreja. Mas eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para fazer nesses últimos dias. Eu orava com Deus, para Deus essa tarde, por volta de 1h30, 2 horas, falando com Deus. Eu falando, Pai, nós vivemos os dias onde o esfriamento espiritual está muito grande dentro das igrejas. Parece que o crente escolhe durante todos os dias da semana simplesmente um culto para ir, para ele está bom. Parece que, e eu não falo isso somente nas evangélicas não, você pode passar nas católicas, é só no domingo tem gente na igreja. Vai numa campanha de quarta-feira não tem ninguém quase, vai numa quinta não tem ninguém. Eu falo isso porque perto da minha casa tem uma igreja católica e a gente vê. Então assim, não é, se para nós que buscamos mais já é difícil, imagina para quem busca menos. O esfriamento ele vai chegar. E é uma fase na vida de todo ser humano, ele vai chegar. A diferença está como você vai enfrentar o esfriamento na sua vida. Se você se acomodar, irmão, já era. Se você abaixar o teu momento de oração, o teu momento de jejum, já era. Com certeza o diabo vai te derrubar. Com certeza. Mas se você falar, não, eu estou sentindo que eu mudei, estou sentindo que eu estou diferente, a minha oração já diminuiu, meu tempo de leitura já diminuiu, não, eu preciso voltar, eu preciso me reanimar, alguma coisa está acontecendo comigo, o Espírito Santo vai te dar graça. Aleluia. Ele vai te ajudar, porque ele depende de você, ele conta com você, mas ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele depende da tua iniciativa, do teu propósito, do teu querer, da tua vontade. Ele não vai chegar e falar, ei, ora mais que daqui 2 meses você continuar assim, você vai estar desviado. Não, ele não vai chegar. Ele não vai. Ele vai falar, ei, você está longe de mim. Você está longe de mim. Aí vai passando os dias e você vê que você ouviu um louvor, já é simplesmente um louvor. Você já não sente mais o arrepio, aquilo já não toca mais no seu coração, aquilo já não te comove mais. Alguma coisa está errada. O Espírito está falando comigo, irmão. Tem pessoa aqui no nosso meio que precisa voltar a ter intimidade que tinha. Precisa ter os momentos que tinha. Você já viu quando você marca uma consulta no médico? Se você não for, ele vai gritar o teu nome. Quando você tem um momento de oração com Deus, e você começa a falhar nos momentos de oração que você marcava com Ele, às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 3 da manhã, e você não chega mais lá, Ele chega lá e fica te esperando. Passa 1 hora, 2 horas e você não chega. Você não está mais lá para oração. Porque você trocou o momento de oração por outras coisas. O Senhor está falando com pessoas aqui, ei, tem momento que você precisa voltar a orar. Você tem horários marcados comigo. O meu relógio ainda continua com o horário marcado para te encontrar. Mas o teu já saiu faz tempo, é fora do ponto. O teu já saiu faz tempo fora do horário. Deus vai falar contigo na tarde. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo 19. É um texto bem conhecido, mas eu quero trazer ao seu conhecimento algumas verdades escondidas nesse texto. Livro de Lucas, capítulo de número 19. É a história que conta sobre a vida de Zaqueu. Aleluia. Que você já achar, diga um amém. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Mestre. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado pelo nome de Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele, se hospedara com um homem pecador? Entremeste, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se algum mal causei e tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação na sua casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Amém? É muito interessante essa história. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de sair da cidade de Cafarnaum e estava subindo rumo a Jericó. Quando Jesus chega à cidade de Jericó, diz a Bíblia, entrando em Jericó, ele já estava dentro da cidade. Ele estava passando pela cidade. E todos aqui sabem que por onde Jesus passava, muitas pessoas seguiam Jesus. Porque já tinha uma história correndo dentro de Jerusalém, e na cidade de Samaria, Cafarnaum, Judeia, Jericó, em todas as cidades circunvizinhas, de quem Jesus era. Por muitos não acreditarem simplesmente que ele era o Messias, queriam comprovar se ele era o Messias. Queriam ver se verdadeiramente ele era quem ele falava. Mas ele não falava, ele simplesmente fazia, porque Jesus não precisa falar nada. Ele chega no lugar e ele muda o lugar. Ele chega no lugar e ele faz o milagre. Ele chega no lugar e muda a história. Ele é Cristo. Mas ele também, sim, muitas vezes, simplesmente disparava uma única palavra: vai que a tua fé te salvou, vai que você está salvo, levanta e anda. Simplesmente uma palavra. E muitos estavam ali simplesmente por querer algo de Jesus, e não sim por reconhecer que ele era o Cristo. E nisso uma multidão cercava. E a Bíblia diz que ele entrou em Jericó, está andando na cidade de Jericó, e uma multidão cerca. Mas no meio da multidão existia um homem com o nome de Zaqueu. Esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. Esse homem, ele era o chefe dos publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos na época. Eram aqueles responsáveis de recolher as ofertas que Roma exigia de todas as cidades, porque Roma já tinha tomado a cidade de Jerusalém. O governo que operava dentro de Jerusalém era o monárquico de Roma. Tudo tinha que ser recolhido e entregue na mão de César. Tudo tinha que ser devolvido na mão de César. Por isso que Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. E Jesus reconhecia que ali tinha um governo, mas o governo maior na terra não é o do homem, não é o do estado, não é o do município. O governo maior é eu e é você, porque ele constituiu eu e você como embaixador de Cristo na terra. Isso significa que não tem demônio que te para, não tem nada que te segura, porque ele te constituiu. E quando ele te constitui como um ser humano na terra, todo formado, todo instruído, todo moldado, com a nomenclatura de governador, com a nomenclatura de embaixador de Cristo, isso te dá autoridade de enfrentar qualquer um diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso que não tem como você falar: eu não prego para governador, não prego para deputado, não prego para prefeito, não prego para presidente. Você na frente dele é uma autoridade como ele. A diferença é que você ainda não veio o governo que está lá em cima. A Nova Jerusalém ainda não desceu, mas você já foi instruído e já foi condecorado como embaixador de Cristo. Você já tem autoridade. Cristo já te deu autoridade. Cristo já te colocou no governo. E isso te dá sim a autoridade de falar e ministrar e pregar para qualquer pessoa. Seja ela rica, seja ela pobre, seja ela branca, seja ela negra,
seja ela índio ou seja ela alemão, não interessa. Você tem autoridade para falar da palavra dele para qualquer um. Você é embaixador dele, embaixador entra em qualquer lugar, em qualquer cidade, entra em qualquer estado, irmão, porque ele é embaixador de uma nação, ele é representante daquele que o enviou, ele fala em nome daquele, ele assina em nome daquele, ele faz as coisas, e Cristo, como teu enviador, como teu mensageiro, como aquele que acredita em você, ele simplesmente cumpre aquilo que você está fazendo. Ele acredita em você. Fala para o irmão do lado, ele acredita em você. Ele acredita. E Zaqueu entendeu que ele precisava conhecer de verdade quem que era esse. Ele falou, não é possível que esse cara já vem fazendo um monte de milagre e eu vou ser o único que não vou ver ele. Ele tinha um problema físico. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. A Bíblia não diz que ele era não. A Bíblia não diz a altura dele, mas diz que ele era de baixa estatura. E para quem é baixinho, irmão, sabe a dificuldade que é para você ver quando tem uma multidão. Você quer ver quando você vai num show, quando você vai num lugar que tem muita gente, você fica, meu Deus, achou a cadeira para mim subir, eu preciso ver quem está lá na frente. Eu preciso ver, porque nós somos visuais. O crente, o ser humano, ele acredita naquilo que ele vê. Parece que se ele não tocar, parece que se ele só ouvir falar, não é a mesma coisa do que ele vê. Porque, não, essa é a Bíblia. Agora. Entendeu? Nós somos assim. Nós temos que ser palpáveis, nós temos que ser, muitas vezes, tocados para sentir as coisas. E Zaqueu, ele era um ser humano. E Zaqueu, ele não se deixa tomar pela sua dificuldade, pelo seu problema físico. A Bíblia diz que ele falou, eu preciso ver Jesus. E a Bíblia relata também que no mesmo caminho que Jesus ia passar, Zaqueu monta na sua mente uma estratégia. Ele fala, eu tenho um problema. A multidão já é o meu segundo problema. Eu tenho um problema que é físico. A minha estatura é pouca. Já existe um problema maior que a multidão. Mas eu não posso deixar de ver. Ele não passava por um problema, ele passava por dois problemas ao mesmo tempo. A multidão se tornou um problema para ele. A multidão se tornou um empecilho dele conquistar aquilo que ele queria. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, o que tem impedido você de chegar até Cristo? O que tem impedido é a sua estatura? É os seus vícios? É os seus desejos? É as suas vontades? É a multidão. Multidão você pode configurar como amizades, como pessoas que falam com você. Tem pessoas, irmão, que não agregam nada na tua vida, mas elas continuam ali. Meu Deus, eu tenho uma pessoa na minha família que eu falo para minha mãe, eu não quero que você vá na casa dessa mulher. Essa mulher nunca falou nada bom para você. Você só vai lá ouvir problema dela, você volta a carregar embora, e você chega aqui e fica, o problema da mulher e tal. Mãe, pelo amor de Deus, se não agrega, não ouça. Você já falou 1 milhão de vezes de Cristo para essa mulher. Essa mulher não dá ouvidos à palavra de Deus. Ela não quer saber de Deus. Ela quer continuar indo nos lugares que ela vai. Ela só tem problemas. Então se não agrega, se afasta. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se tem uma coisa dentro de nós, irmão, é um vazio. E ele sempre vai existir. Sempre você vai sentir falta de alguma coisa. Seja física, material ou espiritual. Sempre vai ter. Basta você dominar isso. Você controla isso. Você tem que ponderar aquilo que te atrai. Você tem que ponderar com quem você anda. Olha que interessante, aquela menina dentro da casa de Naamã. Era uma menina que não tinha vontade nenhuma de estar lá. Ela foi levada como escrava. Ela foi levada obrigada. Ela foi levada à força. Mas isso não impediu ela de ser a diferença lá. Ela tinha 1000 motivos para ser rebelde, para ser revoltada, para pegar e mandar todo mundo explodir dentro daquela casa. Mas sabe o que ela faz? Quando ela ouve a mulher de Naamã falando, meu marido tem um problema. E esse problema não tem cura. Ela fala, se ele conhecesse o Deus de Israel. Se ele conhecesse o Deus que eu sirvo. E essa mulher, ela fala, como que é, menina? É isso mesmo, esse.
tem um Deus em Israel. E ele responde por um profeta que está naquela terra. Passa o endereço. Sabe o que Naamã faz? Naamã vai conferir. Quem tem vontade, irmão, faz como Naamã, faz como Zaqueu. Ele não vê o problema, ele não vê a dificuldade. Ele dá um jeito de chegar até Jesus. Nada segura ele, nada para ele. Ele sabe que ele é independente. Que ninguém pode travar, segurar ele quando ele deseja alguma coisa, quando ele quer alguma coisa. Quem te segura quando você quer alguma coisa? Ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. Se você falar eu vou, eu vou. Não tem, só se chama errado dentro de casa. Zaqueu tomou a mesma iniciativa. Eu falei, eu não vou me ater no meu problema físico. Eu não vou me ater na multidão. Eu preciso ver Jesus. E a Bíblia diz que no meio do caminho tinha um sicômoro. Sicômoro ou figueira, como algumas traduções dizem, e muitos aí pregam, não é uma árvore gigante. Quem aqui já viu figueira viu como uma árvore baixinha. Só que aquilo já foi uma solução que ele encontrou para ficar mais alto que o problema que a multidão causava. Você não precisa muito para chegar até Jesus. Basta você ter vontade. Basta você querer. Basta você ter iniciativa. Basta você chegar até Ele. Ele não queria tocar em Jesus. Ele não queria relar em Jesus. Ele não queria conversar com Jesus. Ele só queria ver Jesus. Olha que homem, esse homem me atrai. Esse homem me desperta uma fé. Ele fala, eu só quero ver. Eu só quero conhecer Ele. Para se um dia o nome dele ser conhecido, eu poder falar, eu vi Jesus. Ele queria estar no meio dos discípulos, provavelmente. Os discípulos andavam em vida. Hoje nós estamos melhores que os discípulos. Ah, pastor, mas eles andaram. Eles andaram. Mas mesmo assim, Pedro negou. Tudo traiu. Tomé duvidou. Andar não significa nada. Você está com a pessoa, não muda nada. E hoje nós estamos melhor. Por quê? Porque hoje ele está dentro de nós. Ele é o remédio. Se você pegar um remédio e ficar olhando para o remédio, andar com o remédio na mão, ele vai trocar, ele vai tirar a tua dor de cabeça, ele vai tirar a tua dor de corpo. Não vai. Você precisa estar com o remédio dentro de você. É por isso que hoje, quando a Bíblia diz que ele habita no meu, no seu coração, nós estamos melhor que os discípulos. Nós vivemos melhor do que os discípulos. Os discípulos puderam andar, nós podemos guardar. Tá bem? Zaqueu só queria ver. Só que algumas coisas são muito fortes nesse texto. Ele só quis ver, mas o simples fato dele querer ver chamou a atenção de quem? Jesus. Quando Jesus vê andando no meio da multidão, e a Bíblia diz, e olhando para cima, viu Zaqueu. Opa! Tem um monte querendo me tocar, me empurrar, querendo o que eu tenho, querendo tirar de mim o que eu posso dar, o que eu posso fazer. Mas eu achei um que só quis me ver. Aleluia. Pelo tamanho dele foi o motivo que ele subiu na árvore. Ei! Zaqueu! Desce. E depressa. Aleluia. Jesus tem pressa em ver você. Tem pessoas aqui, irmão, que faz tempo que Jesus está batendo na porta do seu coração e você não abriu. Tem pessoas aqui que Jesus está te chamando faz dias, faz anos, mas você ainda continua segurando Ele de agir através de você. Ele quer te usar como uma ferramenta. Ele quer te usar como instrumento na terra. Ele precisa de você. Como eu disse agora há pouco, você tem que ser condecorado, instruído, chamado para ser embaixador de Cristo. Ele depende de você para pregar a palavra, para cantar louvores, para testemunhar o que Ele vai fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Assim como o pastor Emílio começou o culto de hoje, contando um pouquinho do testemunho dele, da conversão dele, assim será a nossa vida. Ah, pastor, eu não sei pregar a Bíblia. Amém. Eu não sei cantar. Amém. Mas você sabe contar como Jesus chegou na tua vida. Você sabe contar como Ele mudou a tua história. Isso não basta para muitas pessoas. Tem pessoas, irmão, que a hora que vê, pessoas que hoje chegam na minha vida e falam, eu não preciso que você me fale nada. Quem te viu e quem te vê. Já basta. Já basta. Você vê o agir de Deus. É por isso que quando Jesus chega e fala, Zaqueu, desce depressa.
Jesus quer mostrar duas coisas aqui. Primeiro, ele não se deixa levar por empurrão, por grito, por multidão. Ele não se deixa levar. Ele prefere aquele que fica sozinho num canto, muitas vezes, mas tem o desejo no coração de ver ele. Segundo, ele pega aqueles que não olham as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, enfrentam, encaram, tomam a frente, partem para cima para ver Jesus. Tem pessoa que vivemos dias onde pessoas não vão na igreja porque não quer ir por causa que o irmão está lá. O outro irmão congrega lá. Ah, eu não vou porque eu não me dou bem com ele. Não, Zaqueu nos ensina, indiferente de qualquer coisa. Eu não estou indo lá pelo pastor, pelo irmão, pelo ministério de louvor, pelo ministério que tem lá. Não. Eu estou indo lá porque eu sei que lá eu vou ter um encontro com Jesus. Aleluia. Desavenças, irmão, pode ocorrer, podem acontecer, mas cabe a cada ser humano acertar as desavenças, acertar os erros. Você não pode deixar que um erro, uma falha fora da igreja atrapalhe você dentro da igreja. Não pode impedir o teu ministério, não pode impedir a tua chamada, não pode impedir a obra que Deus tem contigo. Zaqueu nos ensina que se tiver que subir, suba em algum lugar. Se tiver que enfrentar, enfrente a multidão, enfrente os problemas que você vai ter físico, talvez seja doença, talvez seja cansaço, talvez seja problemas diversos que aparecerão no seu dia a dia. Mas não deixe isso te travar e te segurar em casa. Vá até o encontro de Jesus. Continuamos o texto e a Bíblia relata que ele desceu depressa. Duas coisas nós aprendemos aqui também. Primeiro, Jesus, ele mandou ele descer depressa, porque a pressa não partia dele, partia de Jesus. Jesus tem pressa em fazer a obra na minha e na sua vida. Jesus tem pressa de mudar a minha e a tua história. Sabe por quê, irmão? Nós, muitas vezes, não deixamos Jesus trabalhar. Nós pegamos e falamos, Deus, pega o controle da minha mão. Pega o controle da minha mão. Pega o controle. Ele pega. O Senhor tem o controle da minha vida. Aí ele começa a te guiar por um caminho. Você fala, Jesus está doendo. Quer saber? Devolve esse controle aqui que eu vou parar. Dá um sol. E ele fala, não, mas... não, cara, continua. O espinho é necessário. Você já viu? A Bíblia conjectura e nos compara a lírio. Você já viu como é plantado o lírio? É um pé de lírio, um pé de espinho. Um pé de lírio, um pé de espinho. Mas o que tem a ver espinho com lírio? A Bíblia diz que quando vem o vento, não é o espinho quem mexe, é o lírio quem balança. E quando ele balança para cá, ele é furado. E quando ele é furado, o aroma sai. Ah, meu. Aleluia. Se você não tiver problema, irmão, você nunca vai extrair a força, a vontade, o ânimo, o desejo que está dentro de você. Aleluia. Se você for uma vida totalmente boa, você vai falar, quer saber? Eu vou para a praia, vou descansar. Mas Cristo, Ele não te chamou para ir para a praia. Cristo te chamou para ir para o céu. Cristo te chamou para você ter uma vida íntegra com Ele, reta, onde você vai ter que sofrer para tirar coisas da sua vida, para abrir mão de coisas, para ter renúncias. Não é fácil viver com Cristo. Se fosse fácil, nós tínhamos dentro de uma igreja a mesma quantidade que nós temos dentro de um campo de futebol. Nós tínhamos um estádio dentro de uma igreja. Mas não é fácil. Ninguém quer renunciar, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer descer para a oração, ninguém quer abrir mão de comer e fazer um jejum de 30, 40 dias, ninguém quer, porque isso te custa, isso te obriga a ter uma abertura do teu desejo, das tuas vontades, para servir a Ele, para ter as vontades dEle. Quando Zaqueu desceu, a segunda coisa que Ele nos ensina, já vi que vai azedar para mim, as minhas vontades vão ficar para Ele. Ele mandou descer depressa, alguma coisa Ele tem para falar para mim. Jesus nunca vai chamar você e vai deixar você de mão abanando. Jesus nunca vai chamar você e não vai colocar nada na tua mão, nunca. E quando Ele chega, olha como a Bíblia é interessante. Aleluia. Ela fala assim, ó, que o primeiro a falar foi quem? Zaqueu. Ele fala, Senhor, se eu tenho causado algum mal, olha a diferença de quem chega até Jesus. Ele reconhece os seus pecados.
Ele reconhece suas falhas. Não é o irmão que vai apontar, você tem que mudar, você tem que melhorar. Não. É ele que vai reconhecer. Porque a presença do Cristo, a presença do Todo-Poderoso, ela te constrange, irmão. Não tem como você chegar nos pés de Jesus e ser o mesmo. Não tem como. Não tem como você dobrar o teu joelho para orar, uma oração sincera. Não é aquela oração, soberano e eterno Pai. Estamos aqui reunidos a Deus em memória do Senhor. Não, é Deus. Hoje meu dia foi difícil. Eu estou aqui só pela tua misericórdia. Eu estou aqui, Senhor, mas eu não sei se eu vou aguentar. Eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso do teu toque, Senhor. Porque não está fácil. Eu tenho sentido dores no meu corpo, Pai. Eu tenho enfrentado problemas no meu dia a dia, Senhor. Aonde tu está, Deus? Aonde está o Senhor, ó Pai? Eu não quero te ver, eu só quero te sentir. Eu sei que o Senhor já deu ordem aos anjos, ó Pai. Mas eu acho que os anjos dormiram, Senhor. Deus, eu não sei porque eles não estão cuidando de mim, as coisas estão acontecendo. Mas eu quero sentir o Senhor. Alavassuri com glória a Deus, ó Pai. Sabe, irmão? Jesus não se deixa enganar. Ele não aceita as máscaras que muitas vezes nós chegamos dentro do quarto ou dentro da igreja, não, falando, opa, aleluia! Ai, eu estou no manto hoje, e tua vida está tudo virado no avesso. Não, ele não aceita. Ele quer te ver do jeito que ele sabe que você é. Tem dia que você chega, tem dia que o povo, irmão, tem dia que eu chego na porta, vão me dar a paz do Senhor, ô pastor, o que aconteceu no seu dia hoje? Não, irmão, Deus está me controle. Não, pastor, Deus é contigo. Tem irmão que percebe que às vezes você não está bem, que as coisas não foram boas naquele dia. Imagina o próprio Cristo que te fez, te gerou. Imagina se ele não sabe o que está o teu coração. Imagina se ele não sabe se você está fazendo uma oração totalmente mentirosa, querendo impressionar ele. Ei, nunca você vai impressionar Jesus. Nunca. Você pode um dia surpreender ele, mas se impressioná-lo. Tanto que ele nunca quer ser impressionado. Ele quer ser agradável. Ele não quer ver a tua oração linda, maravilhosa. Ele quer ver a tua oração sincera. Zaqueu chega na presença dele e fala, Senhor, se eu tenho feito mal a alguém, eu quero restituir. E mais, para mostrar que eu estou me convertendo, eu quero dar metade da minha riqueza aos pobres. Eu não tenho apego ao dinheiro. Irmão, tem alguns que dizem que quando você se converte verdadeiramente, é depois que o teu bolso é convertido. Diz que o crente ele se converte 90%. Os 10% ele nunca quer tirar do bolso. Tem pessoa, irmão, que é uma luta, um sacrifício para acreditar que Deus é recompensador, que Deus é provedor. Porque quando mexe na parte financeira, machuca, dói, incomoda. É a área que o diabo mais age. Esses dias falaram para mim meio assim, mas é bonito, né? Pastor andando de carro voando, enquanto o irmãozinho não tem nem aonde dormir às vezes. Eu falei, ei, você tem que cuidar muito do que você fala. Primeiro que você nunca pode julgar o profeta. Segundo que existem inúmeras denominações. E terceiro, que você não sabe a vida e a situação que aquele irmãozinho está andando de pé está enfrentando, está passando pela vida. Às vezes, eu conheço pessoas, que chegou a ter 10 carros na garagem. E hoje não tem um. Mas por que, pastor? Tratar de Deus. Mas Deus é ruim? Não, Deus é justo. Deus é justo. E Deus nunca vai sustentar ninguém com bem material. Deus vai sustentar você com saúde e com graça. Porque hoje, essa pessoa é crente. Enquanto antigamente que ela tinha 10 carros, ela passava em poço e tacava água nos crentes que foram doar. Então hoje, ninguém pode mexer a mão no que Deus está trabalhando. E a segunda coisa é que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, não interessa. O que você plantar, você vai colher. O que você plantou, irmão, tem pessoa que fala, mas o meu vizinho, o meu parente, ele vive vivendo de uma maneira tudo errado, tudo torto, tudo bagunçado, mexe com tráfico de droga, mexe com isso, mexe com aquilo, está indo bem. Uma hora ele vai colher. Uma hora é certo que ele vai colher. Você vê que você planta uma semente e ela se torna uma árvore depois de quantos anos? Depende da espécie. Tem umas que crescem em 2 anos.
Agora pega e planta uma palmeira.